diz amém, amém e amém. O bom Deus nessa manhã te encoraje, te fortaleça. Nós estamos no ar hoje um bocadinho fora do nosso tempo. Pedimos perdão e agradecemos a vossa paciência e compreensão. Mas o Senhor Deus está no controle. Ele é o Deus do Antigo Testamento, Ele é o Deus do Novo Testamento, Ele é o Deus de Cristo Jesus na nova criatura. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Pai, eu oro nessa manhã por cada um daquele que me ouve, que o Senhor possa tirar e desfazer o que não fostes tu a implantar, e que eles sejam enxertados na tua palavra, pela palavra na minha boca nessa manhã. Senhor Jesus, nós te damos honra e te damos glória pelo poder do teu Santo Espírito. No dia de hoje eu oro, Senhor, que aqueles que procuram desistir encontrem forças, sejam renovados, sejam, ó Deus, encorajados à medida que o Senhor revela a tua graça, revela o teu rosto sobre eles. Faz teu rosto brilhar sobre cada um deles e faz-lhes, ó Deus, entender as realidades do Espírito. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nessa manhã eu tenho uma mensagem para ti, muito simples, muito viva, mas essa mensagem não é para qualquer um. Talvez seja só para uma pessoa. Talvez o Espírito de Deus nessa manhã suscite um só coração. Quisera eu que fossem muitos a ouvir. Mas o que eu tenho para falar contigo são coisas profundas do Espírito, onde Paulo disse: muito tinha para vos falar, mas ainda não pude porque não estavas apto para o alimento sólido. O Senhor Deus quer colocar a palavra de Deus na tua boca para te resgatar de ciladas. O Senhor falava comigo sobre esta questão que acabei de mencionar. Numa situação que eu tive durante a semana, onde eu fui por um local, dirigi-me, conduzia eu numa direção, e o Espírito Santo disse-me: vai para ali. E à medida que eu fui para aquele lugar, chegando nós na estrada, encontrei um engarrafamento e ao que parecia ser um carro alguém a pedir direções, e estava eu atrasado. E eu tinha um encontro marcado e eu estava a correr com o tempo. E eu buzinei que era para as pessoas deixassem de conversar. Visto que não deixavam, então eu desviei o carro, aonde eu passei perante a pessoa que estava a conduzir, e essa pessoa disse que o carro dela tinha bloqueado. Então encostei o meu carro e fui ajudar essa senhora. Era uma jovem mulher. O que me fez ajudar aquela jovem mulher foi algo que um jovem disse na rua: assaltaram o carro. E eu sabia que se ela ficasse ali com o carro, naquele lugar específico, corria o risco de ser assaltada. Ela corria o risco de ser roubada, porque não é uma zona muito fácil, vamos assim dizer. Então, eu entrei no carro dessa senhora, dessa jovem, dei-lhe o meu carro para ela conduzir. Então, eu com o problema do carro, eu fui com o carro dela. E quando eu cheguei aonde ela tinha que ir, dei-lhe o carro dela, recebi o meu carro, e ela perguntou-me: como é que o senhor se chama? E eu, pura e simplesmente, como alguém que não queria além disso, eu disse: sou o pastor Mauro, e recuei. O que eu te estou a tentar mostrar, o Senhor falava comigo
assim como resgataste aquela jovem dali, a minha palavra é para tirá-los dessas circunstâncias. A minha palavra na boca deles é para livrá-los das ciladas, livrá-los dos embaraços, quando as coisas falham. Se você atentar para o Espírito de Deus e deixar de orar muito, de fazer coisas sacrificiais e atentar para a obediência à palavra, entendendo que Deus não te pede sacrifícios, mas sim obediência, então a tua oração será em função da obediência, o teu buscar, a tua dedicação será em função da palavra. Glória a Deus por isso. Amém e amém. Então, nessa manhã, abre o teu coração, refasteladamente no teu coração, confortavelmente, na presença do Espírito Santo, receba a sua palavra e você entenderá o que Deus fará contigo. Queridos irmãos, que Deus te abençoe mais uma vez. O tema que hoje eu quero pregar é sobre eunucos e mordomos. Eunucos, o sistema de eunucos e mordomos. Glória a Deus. Vamos rapidamente no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. No versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Está a ver essa Gaza que está deserta? É a Gaza hoje que dizem que era dos palestinos, no tempo de Jesus. E levantou-se e foi-se, e eis que um homem etíope, note, 3 ou 4 características sobre este homem: etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e foi a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a essa carruagem. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água que impede que seja batizado. O que impede que eu seja introduzido, emergido, introduzido. Nessa manhã eu quero te introduzir em níveis e coisas do ramo espiritual. Nessa manhã eu quero te introduzir em níveis que são desprezados, mas que certamente o fogo do Espírito, a unção do Espírito, estão reservados nesses princípios que você ouve nessa manhã. Etíope significa de pele negra. E diz aqui que ele era eunuco. Então você tem que entender isso. Ele era servo de Candace. Candace é a rainha dos etíopes, assim como nós temos em Angola aquilo que é chamado Ungola ou Soba, ok? Candace significa a rainha dos etíopes. Um eunuco
é alguém castrado. Alguém que em si mesmo não há a habilidade de reproduzir semente. Há um tempo atrás, este ano passado, um escândalo surgiu sobre uma das igrejas aqui, em que falava-se de vasectomia. E nada a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar. Não quero entrar no escândalo em si mesmo. Mas sabendo nós que esse ponto de vasectomia era associado a que eles não tivessem filhos biológicos, as Escrituras falam de vasectomia espiritual. O grande perigo de você pegar nas Escrituras e não ter o Espírito de Deus para revelar é que você pode pegar numa verdade bíblica e transformar em algo ridículo, porque você pega fora do Espírito de Deus. Exemplo esse, Jesus disse a Pedro, sai do barco, e Pedro andou sobre as águas. Se você hoje entrar num barco e estiver a me ouvir a mensagem enquanto você está no teu barco e você sair, você vai se afogar se você não souber nadar. Então, pegar em verdades e princípios bíblicos e ridiculamente aplicá-los sem o Senhor alguma vez te falar isso, vai criar os escândalos que são conhecidos. Mas eu quero voltar para o eunuco, o sistema de eunuco. Nos dias de hoje, na arena política, na arena de governos, fala-se em alguns casos de golpe de Estado. E quando se fala de golpe de Estado, o que é o golpe de Estado? Até muitos vão ficar escandalizados, o que é que esse pastor está a querer falar? Não, ouça mesmo. Golpe de Estado é a tentativa de substituir o poder do momento por um outro sistema de poder, mas de uma forma não convencional, não pacífica. Mas nas monarquias no passado, não se dava golpes assim. Quando você vai para o livro de Esther, o homem de extrema confiança do rei era o homem que cuidava das mulheres do rei. Porque ele era castrado, ele era eunuco. Ele não tinha habilidade de reproduzir-se a si mesmo. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Europa, você vai assustar que, por exemplo, o rei desse país é primo do rei do outro país. Mas como é que eles, sendo reis de diferentes países, são primos, casam entre eles? Porque era assim que se faziam alianças de paz. Há impactos de não agressão de um reino contra outro reino. Jesus disse, dos sinais, ouvirás falar de quê? De reino contra reino, povos contra povos. E aqui o Senhor Jesus nos dá um ponto importantíssimo nas coisas do reino dos céus. Etíope é eunuco, alguém que não podia reproduzir-se a si mesmo. Até aqui você já entendeu o que é um eunuco, o sistema de um eunuco. Dizia eu que na monarquia, muitos quando queriam usurpar o poder da monarquia, que é geracional, o que eles faziam é que eles acabavam por violar as mulheres do rei, engravidando a mulher do rei, e aquela criança que nasceu era o seu herdeiro. A aliança era com ele, não era com o reino. Depois nós lemos a seguir mordomo mor de Candace. O mordomo é alguém que lhe é dado, que lhe é entregue coisas que não são dele, para que ele seja uma pessoa fiel. E à medida que eu vou te ajudando a entender esses princípios, lembre-se que tanto o eunuco e o mordomo, que essa manhã eu abordo, tem a ver comigo, tem a ver contigo. Se somos achados fiéis nas coisas do reino dos céus. Glória a Deus. No livro de Lucas, capítulo 19, verso 11, ouvindo ele estas coisas, perseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, cuidava
cuidavam que logo se havia de manifestar o reino dos céus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha, ocupai até que eu venha. Glória a Deus. No versículo 15 diz, e aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem os servos, a quem tinha sido dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganho negociando. Esses eram mordomos. A esses foi entregue algo para que eles cuidassem com toda a fidelidade, para depois prestarem contas. Uns foram bons servos, outros maus servos. E aqui eu tenho, nessa manhã, o privilégio de te mostrar nas Escrituras, em Atos 8, que o eunuco etíope era alguém que não podia multiplicar-se a si mesmo, porque estava dedicado a servir os interesses do povo etíope, através da rainha Candace, nesse caso. Ele era o superintendente de todos os seus tesouros. O Senhor perguntou, quem é fiel no pouco, para que lhe seja colocado no muito? Aquele que for fiel no que é do outro, lhe será colocado, lhe dado o que é dele. Queridos irmãos, eu vou abordar uma questão nessa manhã, algo muito estranho. É meu ardente desejo que a nação seja salva, que multidões conheçam a Jesus. Mas um dos maiores perigos que nós temos para ganhar almas não está no mundo, está dentro da igreja. Um dos maiores problemas que nós temos para que a igreja seja como os apóstolos, que segurando todos eles nas redes, arrastaram as redes, tirando os peixes do mar para a terra. Nós estamos até a dificuldade de arrastarmos em conjunto redes nos atos de evangelismo, sem criar divisões, sem criar escândalos. Como é que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, a igreja, do que aquele que está no mundo? E parece que a das armas mais letais do diabo opera no meio da igreja, que é a área da falta de unidade e a divisão. Por que que essas coisas operam? Por que que essas coisas são tão eficazes se Satanás não tem esse poder todo? Há uma geração que não conheceu uma vida sem derrota de Satanás, então eles acreditam que o diabo é muito forte, que temos que combater o diabo nesses níveis, a batalha espiritual dali, batalha espiritual da acolá, porque eles nunca experimentaram a glória e o testemunho do Espírito Santo de verem que Satanás já foi julgado. Há uma geração que não viu a glória e a vitória estrondosa de Jesus. Então eles estão habituados a viver ou sobreviver debaixo de lutas e perseguições. Não perseguição por causa da palavra, mas como se o diabo tivesse a fazer um braço de ferro com o Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo traria convicção do pecado porque o mundo não cria nele. Agora nós já não estamos no mundo porque acreditando nele, o Espírito Santo traz convicção sobre nós daquilo que é a nossa herança da justiça. E traz-nos uma convicção do poder que opera em nós, porque já Satanás foi julgado. Então, debaixo de todo esse princípio, destas verdades, o porquê que a igreja não está a ser eficaz? Nessa manhã, como o Senhor te disse, eu quero colocar a palavra de Deus na tua boca para te livrar das ciladas de Satanás, para te livrar da arrogância de Satanás. Você é apto para vencer Satanás. A Bíblia diz, e eles o venceram pela palavra de Deus em suas bocas, pelo sangue do Cordeiro, e não amarem suas vidas até a morte. Nessa manhã, prepare-se, porque o Senhor quer te equipar, o Senhor quer te dar vitória, quer te fortalecer.
Olhando nós para o livro de Esther, nós vemos que o eunuco que cuidava de todas as mulheres candidatas a substituir Vasti, ele indicava o tratamento que elas deveriam passar: 6 meses nos olhos, 6 meses nas especiarias. E note, todas elas passaram pelo mesmo sistema. De repente nós começamos a olhar e vemos que todas elas tiveram acesso às riquezas, às joias, o que elas quisessem escolher. Mas Esther perguntou ao eunuco e deixou o eunuco lhe dizer o que agradava o coração do rei. O eunuco é aquele que não traz sua própria semente. O eunuco é aquele que aponta para o coração do rei. Nessa manhã eu quero te perguntar, na tua fé, no teu sistema de fé, tu apontas para o coração do Pai ou para ti mesmo? As tuas orações vão te ensinar acerca de ti mesmo. O que é que tu oras? É em função da vontade do Pai? O que é que tu buscas? É acerca de ti? Então todas aquelas jovens mulheres foram reprovadas. Escolheram elas aquilo que estava no seu próprio coração. Esther escolheu o que agradava o rei. Mas ela não conhecia, nunca tinha visto o rei. Mas o eunuco, nesse caso, que é simbólico do Espírito Santo, mostrou a Esther, aquela que pela idade, pela falta de experiência poderia falhar, mostrou-lhe como ela poderia ser agradável. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Uns falam, eu creio, e perguntam o que é fé. Fé é acreditar no que não vês. Não, fé é ser persuadido pela palavra do rei. É crer na palavra do rei. Diz a Bíblia, beijai o filho, para que ele não se ire contra vocês. Beijai o rei. Fé não é eu sinto, eu creio. Fé é ser convencido pelaquela pessoa que não mente, que é impossível que ela minta, que se arrependa, aquele que morreu para cumprir sua palavra. Fé. Por isso é que ele disse, ser achado na fé do Filho de Deus. É necessário que nós conheçamos os princípios do reino. No livro de Esther, o palácio, o reino, o palácio é o nosso ministério. Naquele palácio tinha Amã, o homem que queria opor-se à palavra de Deus. Naquele ministério tinha o rei e tinha o eunuco que auxiliava o rei. E de repente, olhando nós para esse princípio, Vasti foi convocada. E quando Vasti foi convocada, ela disse, não vou. Foi um escândalo tão enorme, tão grande, que os homens reuniram e disseram, se não arrancares Vasti agora, todos nós teremos esse problema nas nossas casas. Vasti, nos dias de hoje, tem sido instruída nos púlpitos da igreja. Vasti tem sido apelada nos púlpitos da igreja. A tua beleza, Vasti. O teu valor, Vasti. Vasti sabia de tudo acerca dela, menos do coração do rei. Muitos ensinos hoje provocam a queda das pessoas amanhã. Em que Vasti é instruída a crescer. Vais, Vasti, Deus vai contigo. Vasti, Deus te ama. Vasti isso, Vasti aquilo. Vasti assado. Quando você vai ver Vasti, não consegue ouvir o rei por causa da beleza que ela carrega. Olhando nós, e isso é algo muito sério, olhando nós para as Escrituras, no livro de Ezequiel, parece que isso também está lá, em que ele diz, por causa da tua beleza, te exaltastes, ó querubim. Esse mesmo Espírito
Foi o que fez Satanás, ou Lúcifer, tornar-se Satanás. Lúcifer significa a estrela da manhã. Satanás significa a oposição, aquele que se opõe. Queridos irmãos, existe um sistema que é dissipado, disseminado nos púlpitos, nos livros, querendo nos atrair pessoas para a igreja, em que se está a nutrir, gerar vastes. É acerca de ti, Vasti, da tua beleza. E o rei disse: oba, chama Vasti para que a beleza dela seja vista. E o rei apanhou um susto, não sabendo que ele nutriu um problema dentro do seu palácio. Que quando ele precisava de que se convocasse Vasti, ela estava exaltada, ela disse: não vou. Queridos irmãos, o que nós mais temos hoje dentro do corpo de Cristo, muitos da sociedade falam ou chamam que é a proliferação da igreja. Queridos irmãos, uma coisa é proliferação de igrejas, outra coisa é evangelizar. Eu creio no alcance da igreja em todas as áreas da sociedade. Mas o espírito de Vasti tem se levantado nos púlpitos ao ponto de depois dividir o púlpito. Onde uns, por causa da sua beleza, engrandecem-se e dizem: não, também vou abrir meu ministério. Começam a dizer: não, o rei também, não é bem assim, também quero abrir meu ministério. Então Vasti foi embora, foi separada, mas Vasti continuou no lugar. Vasti não morreu. Só que a história, lamentavelmente, é que Deus não estava em Vasti. Deus estava a mover-se em Esther. Só que Esther, quando entrou, corria o risco de cair no mesmo erro que Vasti. Os 6 meses do perfume, 6 meses das especiarias, era o Espírito Santo limpar, enxertar, ungir, curar, capacitar Esther, para que ela estivesse apta para estar no palácio. Agora Esther, eu não sei se você sabia disso, mas Esther é um dos livros, o único livro na Bíblia que não tem uma única vez a menção do nome de Deus. Tal modo que Esther não foi, estava para ser excluído dos livros canônicos. Mas os judeus disseram que não, porque Esther revela como Deus, por meio do seu povo, por meio de homens, livrou e preservou a semente de Abraão. Então eles mantiveram esse registro. Muito estranhamente, nós lemos aqui no livro do eunuco, Isaías 53. Muitos judeus até hoje nunca leram Isaías 53. Certo homem, quando ouviu falar de Isaías 53, judeu, ele ouviu Isaías 53, ele disse: meu Deus, o Messias já veio. Porque Isaías 53 descreve o sofrimento de Jesus, o sofrimento de Cristo. Existem verdades que estão a ser omitidas e fazer com que os homens endureçam seus corações, crendo inclusive que Deus ainda não fez. Existem ensinos que estão a ser introduzidos, que está a gerar esse sistema de Vasti, que é oposto ao sistema de eunuco e do mordomo fiel. Quem és tu? Vasti? Vasti será afastada. Pelo seu orgulho se exalta, pela sua beleza se confunde, mas todos que se exaltam serão abatidos. Nos dias de hoje, há muita confusão, não é por proliferação da igreja, é proliferação desse espírito de Vasti, em que a falta de humildade no espírito, muitos confundem-se dizendo: ah não, a igreja hoje é lucro. Não faz isso. Esse não é o maior dos objetivos de muitos erros. É simplesmente vanglória. A vanglória é o que poucas pessoas dão conta que é o que está a acontecer.
Muitas das vezes é vergonhoso como nos posicionamos ou vemos muitas vezes os homens de Deus. Aliás, deixa eu te explicar, homem de Deus não é macho na igreja. Mulher de Deus não é fêmea na igreja. É um título dado sobre aquele em quem o Espírito de Deus esteja a operar. Por isso Eliseu era considerado o homem de Deus. Mas sabe que Eliseu não foi considerado o homem de Deus até que Elias saiu? Aquele era o homem que Deus estava a usar naquela geração. Amém? Aleluia. Queridos amigos, é lógico que isso que eu estou a falar provoca reações, porque eu estou a confrontar o espírito de Satanás, que é o espírito do orgulho. Porque o orgulho, ele opõe-se à simplicidade em Cristo. Vaste não é acerca da tua beleza, é acerca do Rei, o Rei dos Reis. Vaste não é acerca da tua beleza, toma o teu lugar, ou então será dado a alguém que seja mais digno do que tu. E nós não estamos a entender isso. Nós não estamos a entender isso porque, queridos irmãos, nós estamos a fazer exatamente assim, queridos irmãos, estamos a fazer exatamente assim. Eu noto, eu sou muito observador, eu observo o Espírito Santo. Eu quero saber o que o Espírito Santo está fazendo na tua vida. Por que eu quero saber o que o Espírito Santo está fazendo na tua vida? Para que eu possa também honrar o que Deus fez em ti e também ser participante dessa coisa. A Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros. Então, quando eu vejo alguém a mover-se no Espírito, aleluia, também quero isso. Quando eu vejo alguém escrever um livro, eu digo, aleluia, eu também quero eu quero essa revelação, eu quero andar nesse manto, eu quero, aleluia, Senhor, eu honro Cristo em ti. Amém? Eu não combato Cristo em ti, eu honro Cristo em ti. Isso me dá muito gozo. Mas vaste e vamos combater. Vaste me dá até vontade de vomitar, não consigo nem olhar para a cara de Vaste. Lembra quando Eliseu disse, não fosse Josafate, nem no teu rosto eu olhava. Homens sérios, homens inclinados nas coisas de Deus, não se confundem. E eu observei dois exemplos distintos dentro de igrejas diferentes. Existem igrejas que hoje estão a fazer assim. Presta atenção. Você vê até pela internet igrejas com cartazes lá fora, na recepção das pessoas a entrarem. Uau, glória a Deus por a tua vida, ainda bem que vieste, estamos contentes por te receber. Deus te ama, nós te amamos. E dá aquela ideia de hospitalidade, correto? Porém, há dias, e eu não gosto, eu não gosto. Queridos irmãos, eu não gosto, eu entrei dentro da igreja de outra maneira, eu entrei dentro da igreja debaixo de perseguição, então eu não preciso dessas coisas para coisa. Houve um grande jogador de futebol que disse, eu não preciso de nenhum prêmio para saber qual é o valor que eu tenho. Jesus disse, vocês buscam a honra uns dos outros, por isso é que vocês não conseguem crer. Mas, irmão, eu não te disse que eu não me sinto alegre em poder te servir. Eu não disse que eu diminuo o teu valor. Eu só acho que nós não temos que falar de Esther ou de Vaste, mas nós temos que ser mordomos, ser fiéis, reproduzindo não nossa semente, mas a semente que é dele. Amém? Semente que é dele. Glória a Deus. Que nessa manhã o Senhor possa achar mais do que uma pessoa disponível para entender isso. Queridos amigos, ouça ainda. Depois de muito tempo eu olhar e dizer, Senhor, não, eu não consigo, eu não gosto, Senhor, eu não acho isso, Senhor, Senhor, isso, eu não me dou bem com essa realidade que eu estou a ver, os novismos, as novas coisas que são feitas dentro da igreja hoje. De repente eu vejo uma grande campanha de evangelismo, uma grandiosa campanha de evangelismo, multidões e multidões naquele lugar. Queridos irmãos, eu disse, mas sabe o que é que me chamou muita atenção? Foi que lá atrás, aonde o homem de Deus que ia pregar entrou, sem ninguém ver, não tinha lá à frente um ecrã para mostrar. Lá atrás tinha um grupo de jovens que tinham um cartaz escrito: somos felizes por te receber, homem de Deus. Nossa cidade, nossa vida nunca mais será a mesma. Agora vamos lá ver, comparar os sistemas.
Esse povo que soube receber esse homem de Deus viu a glória que Deus depositou naquele homem. Muitos desses homens que nós falamos, uau, prazer te receber, eles recebemos com cartazes aí à frente da igreja, eles vêm e arrebentam a igreja. Nós dessa maneira nunca vamos conseguir criar um sistema de eunucos. Nunca vamos conseguir criar um sistema de homens que esses homens estão castrados, eles não multiplicam a sua própria semente, mas aquela da qual eles receberam. Como é possível uma igreja de 300 pessoas, às vezes nem o pastor já, Deus lhe usa. Falamos tão bonito, agimos tão feio. Alguém com sede vai entender o que eu estou a dizer. Alguém com desprezo ao Senhor vai achar que eu estou a criticar. Aidini Abala, um jovem sentado numa escola cristã, foi ter com o pastor, o professor que era pastor, e disse: me explica só Marcos 16. E então disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que creram. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes falar, foi recebido nos céus, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E esse homem, um miúdo, perguntou: pastor, me explica por que isso não acontece hoje. E então lhe disseram: toma essa nota, o diretor vai te explicar. Então o miúdo disse, nada, esse meu irmão africano está a dar voltas, o homem branco vai me explicar. Chegou lá no outro pastor, disse: você está expulso. Lhe disseram mesmo, antes que o fogo do pentecostalismo que lhe entrou alcance os outros, arranquem ele da escola. E ele perguntou: qual é fogo? O que é pentecostalismo? Ele disse: vocês estão a me expulsar da escola por causa de Marcos 16. Fui eu que escrevi. Então esse homem ficou ofendido durante muitos anos. Tornou-se líder de uma gangue, crimes violentos, até que o dia que ele encontrou uma faixa escrita: Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo de hoje e para sempre. Então ele combinou com o seu gangue para agredirem violentamente aquele pregador mentiroso. Há uma geração que cresceu a ouvir substitutos e não acredita mais nas coisas que aqui estão escritas. Não acredita porque foram afetados por homens cujas mentes cauterizadas debaixo de vaste não são eunucos. Quando nós temos eunucos no lugar, eles fielmente, como mordomos, passam a semente que receberam, sem adulteração. Quando nós não temos sistema de eunucos, nós temos homens como Vaste, que exaltando-se, negam verdades e princípios, gerando uma geração que nunca viu a glória de Deus. E por não terem visto a glória de Deus, eles perguntam: poderá Deus abrir janelas nos céus? Então, quando eles comentam do que eles ouviram, mas não viram, eles não creem. E esses que não creem levantam-se para combater Deus, pensando que eles estão a combater Satanás, fruto de uma geração de vastes e não de um sistema de eunucos. Então a história da Aidini Abala
termina no sentido aqui, quando ele leva uma mulher cega e a mulher abriu os olhos e ele segurou a mulher, ela disse: larga-me, 32 anos que eu não vejo e você agora quer me segurar. Então Edina Bala fugiu. E no dia seguinte, na preparação para a continuação da cruzada à noite, diz ele que ele estava na reunião da preparação. Ele interrompeu a reunião, ele disse: eu quero ser salvo. Ele disse: amém, vamos esperar até o final. Ele disse: não, eu quero ser salvo. Lá ele sentou, de repente explodiu novamente: eu quero ser salvo. Porque ele viu com os olhos dele. Existe uma geração que vai perseguir Deus porque ele não viu. Não viu porque Vasti se exaltou. E arrancamos a voz do eunuco, do sistema de eunuco, que é fiel na transmissão da semente que recebeu. Fiel ao ponto de não se servir, de não aparecer ele próprio, mas dar a conhecer o coração do rei. Aleluia. Livro de Mateus capítulo 11. Verso 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que se fizeram em vós, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues aos céus, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Quem é Sodoma? Quando se fala do espírito de sodomia, falamos de toda a perversão sexual que nós estamos a ouvir nos dias de hoje. Em tempos atrás, uma mulher disse: eu me apaixonei por um avião 737, casou com o avião. O outro apaixonou-se pela árvore, foi no cartório, casou-se com a árvore. O outro com o banco. Muitos com os animais, bestialidade. O outro disse: se o homossexual tem direito, então nós, pedófilos, também temos direito, porque se o homossexual tem a sua orientação sexual, as crianças para nós é a nossa orientação sexual. Também temos direito. E esse sistema está a entrar. Esse sistema está a entrar para destruir o que é de bom senso. Mas lá vens tu: amém, pastor, temos que orar sobre isso. Não é acerca disso, é acerca da tua incredulidade. O Senhor disse: haverá menos rigor para os efeminados, para os homossexuais, para as lésbicas, do que para o povo que viu a glória e desprezou. Haverá menos rigor, porque se esses tivessem visto, eles se agarrariam, arrependendo, teriam permanecido nos seus lugares. Queridos amigos, às vezes é muito rápido e muito fácil nós apontarmos: olha, são do mundo, olha isso, veja como é que eles são. Creia que se muitos no mundo tivessem visto o que você ouve, o que você ouviu, eles teriam honrado. O grande problema da igreja é exatamente hoje esse. O espírito de Vasti tirou o lugar do sistema de eunucos e mandou-nos fiéis. O etíope, lendo Isaías 53, perguntou de quem se trata. Ele disse: como posso eu entender se ninguém me instrui? Eunucos são instruíveis. Mas o eunuco, quando chegou até a Etiópia, se você não entende, naquele tempo, a Etiópia, o reino de Cush, os etíopes, faziam fronteira com o reino do Congo. É aí que o evangelho chegou à África. O evangelho não veio por meio do colonialismo, coisa nenhuma.
O que veio por meio do colonialismo é o catolicismo. Aqueles que são chamados piratas, mas lá chamados cavaleiros templários, nos dias de hoje chamados maçons. Deixa eles nos seus devidos lugares. O Evangelho chegou à África por meio de alguém fiel, que não veio transmitir sua própria semente, como ele recebeu, assim ele deu. Mas entrou depois o espírito de Vasti. E hoje fala-se do Evangelho do branco. Esse é o espírito de Vasti. Queridos irmãos, eu acredito na multiplicação da unção. Mas se o Senhor se levantar, muitos que abriram suas igrejas vão ter que devolver a igreja da onde eles saíram. Porque o que lhe fez sair foi a beleza dele. Pregas bem, oras muito. Homem de Deus, mulher de Deus. O espírito de Vasti é o que divide igrejas, como tinha o potencial de dividir o reino. Ouça o que você está a entender. O que eu tenho hoje a ensinar, ele é muito mais profundo do que o tempo nos permite. Hoje eu orava sobre um aspecto. Senhor, revela-lhes o dom da intimidade. Revela-lhes o dom da intimidade. No versículo, e o Senhor falou comigo, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Agora para ainda aí. Da maneira que as pessoas falam de Deus hoje, Deus para ali, Deus para trás, Deus para frente, Deus acolá, já não conseguem falar outra coisa. Falam tanto de Deus, falam tanto de Jesus, falam tanto do Pai, mas você vai descobrir que esses mesmos é que se, como Vasti, se opõem às coisas de Deus. No tempo de Jesus assim foi. Ele disse, se vocês fossem do Pai, saberiam de onde eu vim. Depois ele disse, o vosso pai, o diabo. Sabe o que é que Jesus disse? Que na terra tinha filhos do diabo. Não mudou. Muitos que vocês andam a falar que são filhos de Deus, são filhos do diabo. Lembra quando a Bíblia diz em Marcos, ide pregai o evangelho a toda criatura. Você está a dizer que todos são filhos de Deus. Qual Deus? Deste mundo. Uma das coisas que fez com que as pessoas anulassem a consciência do evangelismo é que todos são filhos de Deus. Então qual é o problema se eles são filhos de Deus? Só não estão na casa do Pai. Então qual é o teu objetivo? Lhes trazer para a tua igreja e não lhes tirar das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse aqui é o problema. Agora, vamos constatar princípios verdadeiros, vamos olhar para situações que são erradas. Não julgue que nessa manhã nós estamos a atentar para o erro e crítica. Eu estou a mostrar o sistema do eunuco. De graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai, simplesmente significa não recebestes pela lei. Então não trata os outros segundo a lei. Mas sim, pastor, não fostes perdoado porque agistes bem. Logo, perdoa, não exigindo que ele haja bem. Porque pelo Espírito de graça recebestes, então pelo Espírito de graça dai. Quem é que te disse que tem a ver com dinheiro? É o que dá quando Vasti entra no púlpito. Quem é que te disse que o covil de ladrões são dízimos e ofertas e vender bíblias e música, CDs da igreja? Vais ler lá no livro de Jeremias, quer dizer, vocês podem fazer isso na sociedade, fazem, roubam, enganam, matam, cobram impostos mais do que deviam e vêm até a minha casa, que é chamada casa de oração, para quê? Transformar ela em covil de ladrões. Quais são os ladrões? Não era dízimo e oferta, porque isso dizem em Hebreus 7, que aqui recebem os dízimos homens que morrem, mas lá, aquele de quem se testifica que vive. Quem é que testifica-se que vive? Que é o que morreu e ressuscitou. Logo, o dízimo nunca foi do Velho Testamento. O dízimo é da graça.
mas é o que dá quando o Vasti entra no púlpito. Eu posso até te dizer, é muito exagero, é muita exploração, muitos entraram no ministério só por causa de dinheiro. E você que é amante do dinheiro vai dizer, não, poças, finalmente um pastor fala a verdade, que não ama o dinheiro. Eu posso usar a crítica do erro do outro para te convencer a ti, Vasti. Muitos disseram, não, já não somos da católica, já não temos estátuas. Quem é que te disse que você se converteu porque você saiu da católica? O bruxo talvez não vai lá, o preso também não vai. Mas Cristo entrar no teu coração, se revelar-te é outra coisa. Vamos voltar para as Escrituras. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E os outros que conhecem o Pai é a quem o Filho quer revelar. Se você não tem uma revelação do Filho, você não pode ter uma revelação do Pai. Porque o Filho revela a quem Ele quer. Repare Mateus capítulo 16, quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram, Senhor, no tempo de Jeremias pensavam que o Cristo fosse o Jeremias. Também pensaram isso de Obadias, de Daniel então. Davi, disseram que ele era o Cristo. E Jesus perguntou, e a Bíblia diz, eles todos, os apóstolos responderam. Mas a Bíblia diz, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. Por que entendemos que Pedro era o líder da igreja? Porque Pedro foi aquele que recebeu do Pai a revelação de quem era o Filho. Natanael não era um homem segundo o coração de Deus, sem falsidade. Filipe não estava lá. André não estava lá. Mateus também não estava. Todos esses não aceitaram dar suas vidas, mas ainda assim a revelação estava em Pedro. E os homens que receberam de Pedro multiplicavam. Repare bem o que eu vou te mostrar. Repare bem. Uma mulher tocou nas vestes de Jesus para ser curada. Quando as multidões entenderam isso, foram também e tocaram nas vestes de Jesus da mesma maneira e foram curados. Fé baseia-se não na competição, mas em imitar a fé de alguém. Imitar a fé de alguém é o que gera a multiplicação da unção. Imitai vossos pastores, aqueles que pela fé e pela paciência herdaram a promessa. Imitai-me a mim, como eu imito a Cristo. Um dia eu disse, creem em Deus, creiam também em mim. Arregalaram os olhos. Um povo habituado a ouvir Vasti vai sempre trancar o coração quando ele ouve as verdades do eunuco. Por que só Esther é que achou graça na presença do rei? Porque só Esther ouviu os segredos do coração do rei. 1 Coríntios capítulo 2 diz, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais entrou no coração do homem. É o que Deus tem reservado para aqueles que lhe amam. E normalmente nós paramos nesse versículo. Mas vamos continuar a ler um bocadinho mais profundo nessa manhã. Vamos passar para o versículo 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revela pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Logo, é impossível você conhecer as coisas de Deus sem o Espírito de Deus. Não, é impossível você conhecer as coisas de Deus se você chama o Espírito de Deus força ativa. Força não fala. E a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Força não sente. A Bíblia diz, não entristeçam o Espírito de Deus. Força é algo inanimado. Queridos amigos,
o perigo de você sentar e ouvir Vasti te convence de que o orgulho é humildade, de que exibir tua beleza é o valor que Deus tem. Deus vai fazer contigo. Deus tem uma obra na tua vida. Eu, quando li a última vez João 6,29, acho que não mudou. Vou ler de novo contigo. João 6,29. Jesus respondeu, vamos para o verso 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Deus tem uma obra na tua vida. Não é assim que falamos? Cuidado com o sistema de Vasti. Deus vai te usar. Deus! Não consegue ainda falar bem por quê? Assim nós não entendemos assim. O Espírito Santo também nos fala assim à noite. Deus! Eu vou pensar que é demônio. É aí que você dá conta que já não é o sistema de eunuco. É uma coisa que eu falo muitas das vezes para as pessoas, depois de eu mover profeticamente na rua, não estou falando na igreja, na rua. Queridos irmãos, na rua. Na rua, muitas das vezes, vejo mulheres a tentarem me seduzir. Sabe como é que eu faço para quebrar isso? Não viro o olho, ainda vão me atropelar. Quando muitas das vezes alguém vem tentar me seduzir, seja como for, seja gatuno que tentar me intimidar, eu uso a palavra. E uma das características que depois de Deus abriu o coração dela entendendo, é Deus que está a falar sobre a sua vida pessoal, porque eu começo a me mover profeticamente, eu começo a te dizer, ok, na tua vida eu vejo isso, Deus me mostra assim, estás nessa situação assim, e nem falo Deus disse. E uma das coisas que eu acho que eu assino embaixo, eu digo, se me visse na rua, nunca pensarias que eu sou um pastor. E eu quero te dizer isso nessa manhã, a mesma coisa. O maior objetivo que eu tenho na minha vida é de ser como Jesus. Não que você me reconheça como pastor. Queridos irmãos, ser como Jesus, a Bíblia diz que Pedro, de tanto que Pedro imitou o que ele viu, trouxeram os doentes para que a sombra dele curasse os doentes. Queridos irmãos, eu na praia... Imagina um homem na praia, queridos irmãos, fica com esse pensamento na mente. Imagina um homem na praia, ele é médico, ele é salva-vidas, e de repente é bombeiro, alguém está a se afogar, mas ele não tem nenhuma dessas vestes. E você vê na praia todos aqueles bronzeados já cheios de muito truque e não conseguem salvar aquela pessoa. E de repente vem aquele que não tem aparência, mas ele sabe o que fazer para salvar aquela vida. Queridos irmãos, eu desejo ser oficialmente eficaz nesses princípios que eu estou a partilhar contigo. Preste bem atenção, eu não quero ser visto, reconhecido como reverendo. Eu abomino isso. Eu vejo às vezes como é que os pastores entre eles se tratam. Reverendíssimo homem de Deus. Menos, meu irmão, vamos nos reconhecer no amor. Para quem está a me ouvir que é pastor, vamos nos reconhecer no amor. Porque que adianta me chamar reverendo quando eu te digo assim, diz o Senhor, você tranca o coração, porque eu também sei. A Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, é bonito servir Jesus, é bonito ser como Jesus. É uma das coisas que... Quando a Bíblia diz que homem é esse, ou seja, não viram nele vestes, não viram nele título, eles só estavam a entender uma dinâmica de vida diferente. É isso que eu quero ser na minha vida, amém? Verso 28, João 6, vamos continuar a ler. Que faremos para executarmos as obras de Deus. Deus tem uma obra na tua vida. Deus, desde que você entrou nesse lugar, tua vida vai mudar. Agora ainda a obra que Jesus disse, nas calma, eu estou a imaginar Jesus nas calma. E respondeu-lhes e disse-lhes, a obra de Deus é essa, que creiam no homem que Deus enviou. Sabe o que acontece, queridos irmãos? Que se você tem um espírito de Vasti encoberto no teu coração e você apanha um Vasti no púlpito, você vai se identificar. Vou repetir, se você no teu coração tem a busca insensata de ser reconhecido, você vai procurar alguém, encontrar Vasti no púlpito, você vai falar, é Deus, semelhantes atraem-se. Amém?
Ei, não estamos a tocar em nenhum homem de Deus. Eu estou a brincar. Eu estou a falar das jumentas que estão no púlpito, porque os profetas estão calados. Queridos amigos, preste bem atenção. A obra que Deus quer que você faça, que Ele quer fazer em ti, é semear a palavra em ti. Mas se você ouve essas mensagens, Deus vai fazer contigo, amado, Deus vai fazer contigo ali, Deus vai fazer contigo. Quando é que você ouve o que você tem que fazer? Quando te chamam, te convocam para fazer a tua parte, a tua beleza não vai permitir. Muitos pastores perguntam-se, mas aonde é que nós erramos? Muitos esposos perguntam, aonde é que eu errei? Pois, mano, você paparicou tua mulher até mais não sei aonde. Você é armado em Dom Juan, sei lá, Cupido. Você sabe que Cupido é o único anjo baixinho? Você, ouve, faz de tudo, porque não sei quem, moça. De repente, quando você procura a tal moça que você estava a pensar, não existe. Por quê? Porque você gerou Vasti. Amém? Voltando e terminando em Marcos 16. Estes sinais acompanharão os que creem. E o Espírito de Deus cooperava com os que foram. Ei, aleluia. Não podemos nos multiplicar. Queremos nos multiplicar. Queremos ser muitos. Não mais templos de bloco e betão armado, mas templos pelo Espírito de Deus habitados. Templos pelo Espírito de Deus habitados. Infelizmente, para muitos vai demorar muito a entender essa mensagem. Porque só pelo Espírito de Deus você pode captar essa mensagem. Eu, quando pelo Espírito de Deus li que homem é esse na Bíblia, entendi que esse homem é aquele homem que eu ia me tornar em Cristo. Que assim como Jesus é, eu sou. Você tem noção do que é isso? Que as pessoas têm uma ideia sobre ti. Deus tem uma certeza em ti. Cristo em mim, esperança da glória. Vou repetir. As pessoas têm uma suposição de quem você é, de acordo com as suas expectativas. Deus tem uma garantia sobre ti. Aleluia. Amém e amém. O sistema de eunucos são homens que não se multiplicam a si mesmos, mas como mordomos são fiéis e transmitem a semente que eles receberam. Queridos irmãos, quando eu me dedico a transmitir a semente que recebi, não haverá divisão, não haverá orgulho, não haverá tentativa de exibir minha beleza, nem cobranças para que as pessoas olhem para minha beleza. Se alguém vier me dizer, pregas muito bem, eu vou te dizer, o diabo também me disse isso ontem. Amém? Você está entendendo o que eu estou a dizer? Se alguém vier me dizer, por que não abres igreja? Aqui o pastor está a te bloquear. Eu vou te dizer que eu vim para levantar as mãos dele, não cortar o braço dele. Queridos irmãos, entenda. Isso é Satanás. Por isso é que nós temos a multiplicação que chamam proliferação de igreja, mas nós não estamos a conseguir arrancar as trevas da cidade. Mas quando nós tivermos a multiplicação de Cristo, Satanás na ilha vai ver Cristo lá, Satanás no Sambizanga vai ver Cristo lá, Satanás na Cuca vai ver Cristo lá, no Kazenga vai bater retirada por causa de Cristo. Queridos irmãos, a mensagem é essa, que Ele é o primogênito, Ele é o primeiro de muitos, mas os muitos não surgem pela exaltação de Vasti. A exaltação de Vasti produz Satanás dentro da igreja, e que o Senhor confirme nessa manhã a minha palavra com os seus dons. Em sonhos e visões você será visitado pelos seus anjos, você é liberto de valentes que oprimem tua mente, que o Senhor te alcance, porque essa cidade lhe pertence. Mas, queridos irmãos, Ele é o Deus que disse, minha presença se for convosco vai vos matar. Existem outros patamares. Deus disse, o meu anjo vai, o anjo não vai vos matar, mas se eu for, vai vos matar.
Eu vou pedir a ti perdão, ao meu Deus perdão. Eu não quis falar disso, mas talvez pela mensagem. Eu honro muito a mulher que morreu há dias. Não lhe conheci, mas eu sei reconhecer a unção. A mulher que morreu há dias, pastora Ludmila Feber. Uau! Ela entendeu níveis. Deus lhe visitou em patamares. Uau! Ela entendeu a palavra de Deus na minha boca. Aquela mulher. Por isso é que ela cantava a palavra. Quando você me pergunta, pastor, posso cantar músicas do mundo? A resposta está aí. Veja o que ela cantava, a palavra de Deus na minha boca. Ela cantava versículos bíblicos, ela cantava capítulos bíblicos, ela declarava verdades bíblicas poderosamente. Porque eles o venceram pela palavra na minha boca. Deus tem essa vitória para Ele quer te colocar a palavra dele na tua boca para que você, declarando a palavra, imitando os que declararam a palavra, você vença Satanás na tua vida, você seja liberto dos laços do passarinheiro, das setas que voam de noite. O Senhor tem vitória para ti. Eles o venceram pela palavra em suas bocas, pelo sangue do Cordeiro, e por não amarem suas vidas. O homem e a mulher que não amam a sua vida nega-se a si mesmo. Ele não aceita o sistema de vaste, ele não aceita ser paparicado, ele não aceita ser... Até aonde? Até aonde? Glória a Deus, aleluia, amém e amém. Até onde? Muitas mensagens na Bíblia estão a dizer como melhorar a tua vida, e a Bíblia está a dizer nega-te a ti mesmo. Como melhorar a tua vida? Negando-se a si mesmo, morrendo para a tua vontade. Como melhorar a tua vida? Experimentando a boa e perfeita vontade do Senhor. Não é suficiente isso? Cuidado com o espírito de ganância, de cobiça. Serás a próxima novidade que Deus vai levantar. Uau! Deixa só já a novidade de Cristo morar entre nós. Nós estamos já satisfeitos. Não queremos ver vaste. Não queremos ver vaste. Assim como no meio de casas de chapa o Senhor quer levantar, quer erguer edifícios altos, não queremos mais vaste, queremos eunucos, homens e mulheres que recebem com honra, recebem o coração e a revelação de que é a vontade do coração de Deus e multiplicam essa mesma semente. Nem todos carregam conhecimento do Pai. Se carregassem, não falavam de vaste. Aleluia. É necessário termos um encontro com a verdade, uma revelação da verdade. Quem dizes tu que é Jesus? Porque à medida que compreendes quem é Jesus, vais compreender quem é o Pai. E à medida que compreendes o Pai pelo Espírito de Deus, aleluia. Diz a Bíblia que Jesus chamou os seus apóstolos e soprou sobre eles. Depois diz a Bíblia que Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Depois o Pai pegou no Espírito do Filho que ele recebeu de volta e derramou sobre a sua igreja. Por isso uns são apóstolos hoje, outros evangelistas, outros profetas, outros pastores, mestres, outros líderes no louvor. Como é que eu poderia falar mal dos dons do meu Pai? Não estou a falar contra Cristo, estou a te dizer muita brincadeira. É o espírito de vaste. Muitos de vocês, até genuinamente chamados por Deus, estão a ser iniciados no orgulho, porque você imita coisas que homens se inspiraram no orgulho. Sabe por que muitos estão a destruir seus casamentos? Sabe por que muitos vão destruir seus casamentos? Porque a primeira experiência sexual que ele teve foi assistir filme pornográfico. Vai fazer a mulher dele atriz. Se você não se arrepender, você vai fazer tua mulher atriz de filme adulto. E ela não entender por que eu estou a viver isso. Vaste.
Nessa manhã o Espírito de Deus está a destruir bruxaria, levar cativo conselhos que Satanás exaltou na mente de muitas pessoas. Porque existe uma geração que não viu a glória de Deus e acha que tudo é normal. Até mesmo que Deus já não opera dessa maneira. Queridos irmãos, quando tivermos eunucos, veremos o coração do Pai mais uma vez. O Filho não veio falar de si mesmo, mas do Pai. O Consolador, quando vier, não falará de si mesmo, mas daquilo que de mim recebeu. Ide e pregai o Evangelho, não falando de nós mesmos, não falando nem criando vastes, mas apontando para o coração do Rei. E Ele virá, e Ele cooperará com a sua igreja. Disse-vos em tempos atrás, bateram a porta da minha casa, num ato de evangelismo, e alguém, eu não me identifiquei como homem que eu sou em Cristo, e uma das pessoas disse-me, não, tu és o nosso arrogante abençoado. Essa certamente não é a igreja de Cristo. Esse é o espírito de vaste. Cristo não me mandou bater a porta de ninguém para lhe chamar seu bruxo, seu arrogante. Antes eu convidei bruxo a sentar para ouvir o Evangelho. Depois de ele libertar, senta. Depois de ele paralisar, senta. Ouve. Houve uma jovem que consagrou o filho dela, de 5 anos, não via, não falava, não ficava de pé, não conseguia nem sentar. Eu lhe impus as mãos e lhe disse, vê o que Deus vai fazer. Afinal, viemos a descobrir que a criança era já o ponto de encontro de todos os pactos dela. À medida que a criança foi vendo, ela ficou fraca. À medida que a criança começou a ouvir, ela ficou enfraquecida. À medida que a criança começou a ficar de pé, começou a andar. Meu Deus, assim Deus vai fazer na tua vida. Veja o que Deus vai fazer. Quebrar toda a paralisia, toda a manobra satânica sobre a tua vida. Veja, e à medida que o Senhor remover toda a paralisia, quem tentou te paralisar vai começar a ser enfraquecido. A menos que o Senhor não tenha me enviado e eu seja um sepulcro caiado. Porém, Deus vai fazer o que eu estou a te falar. No nome de Jesus. Por isso que eu disse, se calhar nem todo mundo vai compreender essa mensagem. Jesus entregou o seu Espírito e Deus derramou o Espírito sobre nós, para que possamos, através do Espírito, conhecer o coração do Pai e conhecer aquilo que já nos gratuitamente foi outorgado. Queridos irmãos, 1 Coríntios, eu terminando o nosso texto nessa manhã, aleluia, eu me alegro poder pregar tal mensagem. Diz então assim no verso 12, mas nós recebemos o Espírito não do mundo. O Espírito do mundo, fala das coisas do mundo. Quando você entra dentro da casa do Senhor, casa chamada de oração, a favor do mundo, Deus tenha misericórdia do mundo, tenha graça sobre o mundo, você começa a ouvir uma mensagem, Deus vai fazer de ti no mundo. Agora repara bem, queridos irmãos, mas temos o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, é outorgado, é atribuído, é vinculado ao teu nome, sem que você ainda soubesse. Gratuitamente por Deus. Aleluia! Que mensagem! Essa aqui é melhor do bacalhau com natas. Essa aqui é melhor do que muamba de jenguba. Essa aqui é melhor do que sangue no saco. Essa aqui é melhor do que bombom frito do B.O. com jenguba. Meu irmão, essa aqui são coisas no espírito. Coisas que você pode continuar a comer o bombom frito. Eu vou continuar a comer. Mas, meu irmão, isso aqui satisfaz minha alma. Eu quero ser como ele é. Eu quero ser achado onde ele está. Eu quero ser igual a ele. Mas eu não quero só isso. Eu quero e eu honro a multiplicação disso na tua vida. Abra mão do sistema de vaste. Permita ao Espírito de Deus circuncisar teu coração a tal nível que você não transmite tua mensagem, mas aquela que dele recebes. Enquanto você orar por mim, enquanto você apoiar esse ministério, suportar minhas mãos para que o ministério possa continuar, suportar minhas mãos em intercessão, suportar as minhas mãos no auxílio ministerial, suportar as minhas mãos no apoio financeiro, queridos irmãos,
O meu Deus vai abrir portas para ti. Mas essas portas é mesmo de abrir e revelar coisas ocultas. É portas que Deus vai fazer, coisas que você está a orar, que você não está conseguindo sair dessas situações. O Senhor vai começar a transformar. Por quê, queridos irmãos? A multiplicação começa nisto. Como é que eu venci minhas lutas? Por causa da unção. Como é que você pode receber a unção? Suportando ungidos. Elias era o homem de Deus. Mas quando Eliseu ficou sozinho, ele se tornou o homem de Deus que substituiu Elias. Ele antes era o homem que auxiliava Elias. Não vamos quebrar os princípios do reino. Se você acredita que Deus te chamou para o ministério, auxilie aonde Deus te colocou. Nas direções que o Espírito Santo for te dar. O grande e grave erro que todos estão a ser hoje a querer é que todos são líderes de ministério. É verdade isso? Ou você é líder da soberba? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo poder da Tua palavra. Assim como Tu velas para cumprir Tua palavra, nessa manhã entrego Luanda aos Teus pés. E o espírito daqui anda, o principado com essa coroa em sua cabeça, como uma serpente que se engrandece sobre essa cidade e que, ó Deus, emite palavras contra a Tua palavra, quebramos pelo poder do nome de Jesus. Pela nuvem da Tua glória, nós quebramos e desfazemos todos esses laços. Desfazemos todos esses laços. Desfazemos todos estes laços. Nós oramos e amarramos esse principado no nome de Jesus. E oramos levando cativo todos os argumentos para que Satanás não vença a tua obra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero só terminar nesse ponto te dizendo o seguinte. Muitas pessoas foram chamadas como Esther. Uns foram chamados para estar no Cazenga, outros em Viana, Rangel, Sambizanga. E você foi lá talvez enviado como enviado do Senhor. Mas se você não entender a mensagem que eu te anunciei agora, o Espírito que opera naquele lugar vai te entrando. E agora ele interfere no teu ministério. Foi Deus quem iniciou, mas quem conduz é Satanás. Isso chama-se usurpação da liderança. Não entregue o teu ministério nas mãos de Satanás. Se você entendeu que Deus está a falar contigo, é da parte de Deus. Entre em contato comigo para eu poder te ajudar em oração. Não se envergonhe, não se exalte. 2 melhor do que 1. 2 melhor do que 1. Um homem no ministério não pode estar sozinho. 2 melhor do que 1. Que Deus te abençoe. Que Deus te engrandeça e te fortaleça. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. O Rei da Glória entrará pelas portas da cidade, servirá um banquete que chamou de salvação, e a festa não tem hora pra acabar. Mestre te chamar, vinde a mim e venha como estás. Tuas vestes de tristeza vão trocar, e em honra no banquete estarás. Ser como criança e celebrar, é chegado o grande reino de alegria renovada a cada amanhecer. Cada amanhecer.
estás, tuas vestes de tristeza vão trocar, e em honra no banquete estarás.